desconsolidar a pobreza que existe em nós é muito mais difícil do que consolidar uma mente rica. O que é ser próspero? É estar crescendo naquilo que você tem e naquilo que você é. Acabou. Agora veja, nós temos uma crença completamente mentirosa sobre isso, porque quando fala fulano é próspero, você pensa, fulano tem dinheiro, olha o pacote, carrão, apartamento por andar, condomínio fechado, carro importado na garagem. Esse é empresário, esse é o próspero. Só que o cara que começou, me ouviu aqui hoje, imagina, chegou aqui hoje, ele tem uma bicicleta para andar, daqui 1 ano e meio ele compra a moto, ele já prosperou. O cara não tinha uma moto para andar, andava de ônibus, comprou uma bicicleta, já prosperou. Então prosperar, na minha definição, é estar crescendo naquilo que se tem. Você pode prosperar, presta atenção, você pode prosperar e nunca ficar rico, mas você foi próspero. Tem alguns que prosperam e chegam até a enriquecer. Então olhe para cá, presta atenção nesses 3 livros. Eu tenho saúde financeira. Basicamente, gasto menos do que ganho. Se eu gasto menos do que ganho, eu começo a prosperar, porque eu começo a crescer naquilo que eu tenho. Dependendo do tempo, porque, deixa eu dar tudo que eu estou falando aqui são verdades para mim, mas não são únicas e absolutas. Está claro isso? Amém ou não? Eu não acredito, eu sei que existem alguns casos esporádicos de pessoas que enriquecem num curto prazo de tempo. Agora, eu acredito que uma prosperidade consolidada não é menos de 10 anos. Eu acredito que prosperidade é construída. Eu acredito assim, ok? A minha foi construída, aonde eu cheguei. Acredito que precisa de um prazo, pelo menos médio a longo prazo. Então, se você tem saúde financeira, é uma coisa, você prospera. E a médio e longo prazo, prosperando, você pode até enriquecer ao ponto de se tornar um milionário, um bilionário, um trilionário. Saúde financeira, prosperidade e enriquecimento. Preste atenção nisso. Quando eu falo de saúde, de prosperidade e de enriquecimento, também não acredito que isso só se refere e está ligado somente a dinheiro. Porque para mim tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. E eu já conheci um monte. Que ele é tão pobre que só tem dinheiro. Então eu acredito em pelo menos 7 áreas que eu vim para cá sem saber o que eu ia falar para vocês. E durante a primeira palavra, eu fui ali fazendo o esboçozinho da minha mensagem. Eu acredito que nós temos 7 áreas que envolvem saúde, prosperidade e enriquecimento. Espiritual, emocional, intelectual, física, familiar, social e profissional. 7 áreas, ponto. Agora, preste atenção nisso. Nem todo mundo necessariamente tem que ficar rico, tem que ficar milionário e tem que ficar bilionário. Até porque dentro desse universo é muito relativo. Por exemplo, se você tiver R$500 milhão, morando numa pequena cidade do Nordeste brasileiro, você é um milionário lá. Se você tiver 10 milhões morando aqui no interior de São Paulo, você já está muito bem. Agora 10 milhões em Nova York, você não é ninguém. Então isso é muito relativo. Riqueza é muito relativo. Depende do lugar, de onde você está, com quem você convive, é muito relativo. Agora, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Qual o problema do dinheiro? Qual o problema de enriquecer, se tornar um milionário? Ou qual os benefícios? Qual é a grande sacada de tudo isso aqui? É ter uma visão de eternidade. Porque o dinheiro sem uma visão de Deus é só dinheiro. Uma coisa que nós precisamos como cristãos entender, eu acredito que o maior público nosso aqui deva ser cristão, é o seguinte: nós precisamos tirar essa mentira da nossa cabeça, que só se eu honrar Deus e ser fiel em dízimos, ofertas e primícias, eu vou ficar milionário. Deixa eu dizer para você, o maior número de milionários está fora das igrejas, que não são crentes.
Isso é uma mentira que nós carregamos. Aliás, dentro do meio evangélico tem poucos milionários. O maior percentual de milionários está no mundo secular. Mas o cara não dizima, o cara nem acredita em Deus, porque na verdade se tornar milionário ou ter muito dinheiro é resultado de trabalhar pra caramba, é resultado de ser inteligente, de usar raciocínio, de ter. Deus pode fazer algo na sua vida? Pode, mas tem coisa que Deus faz, tem coisa que nós fazemos. Então tira essa ideia, porque uma coisa é ser milionário para uma ótica secular, natural aí fora. Outra coisa é decidir na sua vida se tornar um cara que vai ganhar muito dinheiro, porque você tem uma visão do reino de Deus. Eu vou fazer algo aqui que eu raramente faço e evito fazer. E às vezes quando vou falar disso eu peço para cortar a filmagem. O ano passado, veja, preste bem atenção no que eu vou te falar, olhe para mim. Não traga impureza a esse momento. Não contamine esse momento tão especial que nós estamos. O ano passado, para muitos de vocês, talvez, para alguns de vocês, você vai falar, puxa, é muito. Para alguns talvez não seja nada. Para mim, é algo significativo. O ano passado, entre meus dízimos, ofertas, primícias e doações, chegou a quase R$1,5 milhão de reais. Então qual é a grande vantagem, ou qual é o grande bem de eu ter me tornado milionário? De eu poder investir muito no reino de Deus. Qual é o grande propósito de você ganhar dinheiro? Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ouvir qualquer pessoa, porque nós temos cursos dos mais diversos aí fora, hoje você pode escolher qualquer tipo de curso aí para ficar milionário, nenhum problema, não tenho nada contra isso, nem estou pregando nada contra isso. O que você só precisa entender, como cristão, como homem, como mulher, como pessoa, é: por que eu estou fazendo isso? Qual é o meu objetivo de vida? O que eu estou fazendo? Eu gerei uma estratégia na minha vida. Há 34 anos, eu era recém-casado, 33, 34 anos. Eu estava lendo o texto de José, dos meus ensinos, estava lendo o texto em que José revela o sonho de Faraó, e no sonho, Faraó vê 7 vacas gordas, 7 vacas magras, as espigas. 7 vacas gordas representavam os próximos 7 anos, que seriam maravilhosos, depois 7 anos que seriam ruins. Faraó olha para José e disse assim: que bom que você teve a interpretação dos sonhos. Você tem alguma estratégia? Na verdade, José se manifesta como ministro da economia ali, porque ele dá um pacote econômico. É tudo que nós estamos precisando nessa nação. Ele diz assim: eu tenho uma estratégia no plano econômico. Nos próximos 7 anos, nós guardamos a quinta parte, 20% de tudo. Quando chegar no final dos 7 anos, que entrar a crise, o Egito vai estar tão capitalizado, porque crise é o melhor momento, é o melhor trampolim para o enriquecimento. O maior momento que eu multipliquei o que eu tinha foi nos períodos de crise. Em 2008, eu tripliquei o que eu tinha, por causa da crise. Você só precisa estar preparado para ela. Durante 7 anos ele guardou. Quando eu li isso, há 33 anos atrás, eu estava na minha casa, era um jovem, recém-casado, começando a vida. Eu pensei, se esse negócio funcionou lá atrás, vai funcionar hoje. Eu vou te dar para você o maior segredo do meu enriquecimento. Há 33/34 anos atrás, eu comecei a guardar 20% de tudo que entrava na minha vida. Não foi fácil no início, porque na madrugada que eu tive essa revelação, no dia seguinte eu tive que sentar para fazer o orçamento de quanto eu ganhava e quanto eu gastava exatamente. E eu descobri que tudo que eu gastava eu já ganhava. Aí eu tive que cortar um monte de coisa. Naquela época eu tinha um cachorro pastor alemão que eu amava. Eu dei o cachorro pastor alemão porque ele ia me custar, se fosse hoje, uns 300 e poucos reais por mês de manutenção. Aí eu falei, eu vou latir de noite no quintal para economizar cachorro. Entendeu? Comecei a cortei tudo. Eu tinha um carro, uma moto, vendi a moto, fiquei com o carro, vendi o carro, fiquei com a moto, enxuguei tudo. Comecei a guardar. Agora escute, veja como a prosperidade é construída. Há 34 anos atrás, eu comecei a guardar 20% de tudo que eu ganhava. Há 12 para 13 anos agora, depois de anos, eu virei a chave. Eu comecei a viver com a quinta parte e sobrar 80%.
há 8 para 9 anos atrás, eu fiz mais uma virada. Vai fazer 8 para 9 anos que o mês que eu mais gasto é o dízimo do que eu recebo. Estou te dando uma dica. Agora, isso foi construído ao longo do tempo. Agora, o resultado disso é o quê? Eu tenho poder, porque veja bem, o dinheiro te proporciona poder para algumas coisas. Ele potencializa você para um monte de coisas. Eu tenho então hoje sobra financeira para investir no reino de Deus. Algum problema em enriquecer? Nenhum problema. Aliás, olhe para mim, todos os homens de Deus foram ricos. E também vou dar a minha opinião, tá? A minha opinião não se choca com a opinião dos demais que virão ou que já vieram. Ela se soma para você fazer um caminho de equilíbrio em tudo isso. Olhe para mim. Se ter capital fosse pecado, Jó teria sido desaprovado por Deus, porque ele era o mais rico do Oriente. Só em camelo ele tinha milhões, se você pegar os cálculos de hoje. Ele tinha um patrimônio acumulado em milhões. Deixa eu dizer uma coisa para você: nenhum problema, desde que você tenha um capital, que você também está fazendo ele trabalhar para você investir no reino. Porque se você não tiver capital para trabalhar, você também não multiplica. Porque se você entregar tudo que você ganhou no mês, você não tem nada para trabalhar. Vou mais longe com vocês. Deus não tem nenhum problema em te ver com capitais. E eu sei que isso aqui fere a crença religiosa que nós temos. Mas sabe por que você pensa que eu não posso estar capitalizado? Porque você veio de um mundo tão pobre que não faz harmonia com o que com o que de verdade Deus tem. Veja, Adão e Eva, quando foram colocados por Deus na terra, eles eram dono do planeta. Não tinha mais ninguém. A terra foi dada para eles. Sabe qual é o problema? Você começa a enriquecer. Aí você compra uma casa lá de R$1 milhão. Aí você começa a entrar em crise, sentimento de culpa. Cara, eu tenho uma casa de R$1 milhão, eu podia morar numa casa de 250 mil e dar o resto tudo para missões, tudo. Deixa eu te falar para você, essa pode ser a sua experiência. Só que essa experiência tem que vir não por uma pressão de preconceitos ou de crença de mediocridade. Se Deus está te falando isso, é que nós somos, na verdade, desconsolidar a pobreza que existe em nós é muito mais difícil do que consolidar uma mente rica. Eu estava num restaurante com um casal da minha igreja, alguns anos atrás, e eu tinha comprado naquela semana 2 relógios para minha esposa, 2 relógios para aquela época cara, 2 valores significativos, dei de presente de aniversário. No dia seguinte eu saí para jantar, eu e minha esposa, esse casal muito amado, mas financeiramente muito mais pobre, mentalmente muito mais pobre. E no jantar, a esposa dele teve coragem de perguntar para minha esposa: poxa, quanto é esse relógio? Quando minha esposa falou: não sei, tem que perguntar para o Arão. Aí eu parei, falei: X. Aí ela olhou para nós e falou assim: nossa, eu nunca compraria um relógio desse. Não quis estragar a janta. 2 dias depois nós estávamos na igreja, eu chamei ela numa salinha e disse para ela assim: eu preciso te ajudar com uma coisa agora. Se naquele momento da janta que aconteceu aquilo, você já determinou um padrão de vida para a sua vida financeira para o resto da vida, você já determinou que você nunca vai ter. Você deveria ter falado assim: no momento eu não posso, mas um dia eu vou poder. A crença limitante de achar que aquele relógio era caro demais. É caro demais porque você foi pobre demais, desculpa. Sabe por que o carro é caro demais? Porque você é pobre demais, desculpa. Sabe por que a casa é cara demais? Porque você é pobre demais. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus construiu, quando Deus deu a casa para Adão e Eva, raciocina, você sabe quem inventou condomínio fechado? Foi Deus.
primeiro condomínio fechado foi o Jardim do Éden, Eden Garden. Não foi o pessoal de hoje que inventou condomínio fechado. Veja bem, nenhum preconceito, até porque eu sou do ramo. Uma das minhas coisas é construção civil. Deus, quando foi fazer a casa de Adão e Eva, não fez uma minha casa e minha vida. Nenhum preconceito. Ele já deu logo um jardim, uma casa, pensa no negócio. Porque, escuta, nós viemos da onde? Se vamos, não quero entrar nesse promenor de crença teológica, porque uns creem que vai ser na terra, outros creem que a gente vai para o céu. Também não vou falar a minha aqui. Mas não é momento, meu momento é finanças. Mas veja bem, o modelo da onde nós viemos, as ruas são de ouro. O problema não está em ter ou não ter, o problema está num coração preso a isso. Acabou. O problema é enriquecer, presta atenção, qual é o teu objetivo de ficar rico? Se é que você quer, porque se você não quer, também não tem problema nenhum, e isso é uma escolha que você faz, sem problema nenhum. Mas caso você queira crescer, nós estamos numa escola de finanças, eu vim para falar de finanças, não vim para falar de salvação. Dentro dessa ótica, eu quero crescer financeiramente, um linguajar que existe, eu quero ficar um milionário. A grande pergunta é, você quer ficar milionário para quê? Você tem a escolha de dizer, não, eu só quero ficar milionário porque eu quero ficar milionário. Beleza. Mas eu vou te dar uma sugestão. Dentro da ótica de Deus, se você quer ser um milionário debaixo da vontade de Deus, você tem que ter como um dos principais objetivos. Eu quero ficar milionário porque eu quero ter muito para dar para a casa de Deus.